Segundo Samuel, capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. E Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse: O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O Deus da minha rocha, nele confiarei. Ele é o meu escudo e o chifre da minha salvação, a minha torre alta e o meu refúgio, o meu salvador. Tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, assim serei salvo dos meus inimigos. Quando as ondas da morte me envolveram, as enchentes dos ímpios me fizeram temeroso. As aflições do inferno me cercaram. Os laços da morte me impediram. Na minha angústia clamei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e Ele verdadeiramente ouviu a minha voz desde o seu templo, e o meu clamor verdadeiramente adentrou os seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram e se abalaram, porque Ele estava irado. Ali subiu uma fumaça das suas narinas, e fogo da sua boca devorou. As brasas foram acesas por ela. Ele curvou os céus também e desceu, e a escuridão ficou debaixo dos seus pés. E ele cavalgou sobre um querubim e verdadeiramente voou, e ele foi visto sobre as asas do vento. E ele fez pavilhões de escuridão ao seu redor, águas escuras e nuvens espessas dos céus. Pelo resplendor diante dele, as brasas de fogo foram acesas. O Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo exprimiu a sua voz. E ele enviou setas e as espalhou, relâmpagos e os desconcertou. E os canais do mar apareceram, as fundações do mundo foram descobertas, diante da repreensão do Senhor, diante do sopro do fôlego das suas narinas. Ele enviou do alto, ele me pegou, ele me retirou das muitas águas, ele me livrou do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, porque eles eram demasiadamente fortes para mim. Eles me impediram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu repouso. Ele também me removeu para um lugar amplo. Ele me livrou, porque ele se deleitou em mim. O Senhor me galardoou segundo a minha justiça. Segundo a pureza das minhas mãos, ele me recompensou. Porquanto tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e quanto aos seus estatutos, eu não me afastei deles. Eu também fui reto diante dele, e tenho me resguardado da minha iniquidade. Por isso, o Senhor tem me recompensado de acordo com a minha justiça, segundo a minha pureza diante da sua visão. Com os misericordiosos tu te mostrarás misericordioso, e com o homem reto tu te mostrarás reto. Com o puro, tu te mostrarás puro, e com os rebeldes, tu te mostrarás repugnante. E ao povo aflito, tu salvarás, mas os teus olhos estão sobre os altivos, para que possas derrubá-los. Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor, e o Senhor alumiará a minha escuridão. Porque por ti corri pelo meio de uma tropa, pelo meu Deus, saltei por cima de uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é um broquel para todos que nele confiam. Porquanto, quem é Deus, salvo o Senhor? E quem é uma rocha, salvo o nosso Deus? Deus é a minha força e poder, e ele faz perfeito o meu caminho. Ele faz dos meus pés como os pés da corça e me coloca sobre lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de modo que um arco de aço é quebrado pelos meus braços.
Tu também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mansidão me fez grande. Tu aumentaste os meus passos debaixo de mim, de modo que os meus pés não escorregaram. Persegui meus inimigos e os destruí, e não voltei até que os consumi. E os consumi e os feri, de modo que não puderam se levantar. Sim, eles caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste com força para a batalha, os que se levantaram contra mim, tu subjugaste debaixo de mim. Tu também me deste os pescoços dos meus inimigos, para que eu destruísse aqueles que me odeiam. Eles olharam, mas não houve ninguém para salvá-los, até mesmo para o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmaguei tão pequenos quanto o pó da terra. Eu os pisoteei como a lama da rua, e os espalhei ao largo. Tu também me livraste das contendas do meu povo, tu me guardaste para ser cabeça dos pagãos, um povo que eu não conhecia me servirá. Estranhos se submeterão a mim, tão logo ouvirem, serão obedientes a mim. Estranhos desvanecerão, e por temor sairão dos seus lugares fechados. O Senhor vive, e bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da rocha da minha salvação. É Deus quem me vinga, e que traz as pessoas para debaixo de mim, e que me retira de entre meus inimigos. Tu também me exaltaste acima daqueles que se levantaram contra mim. Tu me livraste do homem violento. Por isso, darei graças a ti, ó Senhor, no meio dos pagãos, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação para o seu rei, e mostra misericórdia para com o seu ungido, Davi, e para com a sua semente, para todo o sempre. Segundo Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Ora, estas são as últimas palavras de Davi. Davi, o filho de Jessé, disse: E o homem que foi exaltado às alturas, o ungido do Deus de Jacó, e o doce salmista de Israel, disse: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra estava na minha língua. O Deus de Israel disse: A rocha de Israel falou comigo. Aquele que rege sobre os homens precisa ser justo, regendo no temor de Deus. E ele será como a luz da manhã, quando o sol se levanta, uma manhã sem nuvens, como a relva tenra que brota da terra através do brilho claro depois da chuva. Embora minha casa não esteja assim com Deus, ele fez comigo um pacto eterno, ordenado em todas as coisas e seguro, pois esta é toda a minha salvação e todo o meu desejo, mesmo que ele não o faça crescer. Porém, todos os filhos de Belial serão como espinhos lançados fora, porque não podem ser pegos com mãos. Mas o homem que neles tocar deve estar cercado com ferro e com haste de uma lança, e eles serão completamente queimados com fogo no mesmo lugar. Estes são os nomes dos homens valentes que Davi tinha: o Taquemonita, que se assentava no assento, chefe entre os capitães. O mesmo era Adino, o esnita. Ele levantou a sua lança contra 800, os quais matou de uma única vez. E depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, o Aoíta, um dos 3 valentes com Davi. Quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram. Ele se levantou e feriu os filisteus até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada. E o Senhor operou uma grande vitória naquele dia, e o povo retornou depois dele somente para despojar. E depois dele vinha Sama, o filho de Agé, o Aratita. E os filisteus estavam reunidos em tropa,
onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu dos filisteus. Ele, porém, pôs-se de pé no meio do terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor operou uma grande vitória. E 3 dos 30 chefes desceram e vieram até Davi na época da colheita à caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampou no vale de Refaim. E Davi estava então em uma fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava naquele tempo em Belém. E Davi ansiava e disse: Ah, se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 homens valentes irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e trouxeram até Davi. Todavia ele não quis beber dela, mas derramou-a ao Senhor. E ele disse: Esteja longe de mim, ó Senhor, que eu faça isto. Não é este o sangue dos homens que foram arriscar as suas vidas? Por isto ele não quis bebê-la. Estas coisas fizeram estes 3 homens valentes. E Abissai, o irmão de Joabe, o filho de Zeruia, era chefe entre os 3, e ele levantou a sua lança contra 300 e os matou, e teve o nome entre os 3. Não foi ele o mais honorável dos 3? Portanto, ele era o capitão deles. Todavia não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente, de Cabzeel, que havia feito muitos atos, ele matou 2 homens de Moabe semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. E ele matou um egípcio, um homem formoso, e o egípcio tinha uma lança em sua mão, mas ele desceu até ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve o nome entre os 3 homens valentes. Ele foi mais honorável do que os 30, mas não alcançou os 3 primeiros. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Azael, o irmão de Joabe, era um dos 30. Elanã, o filho de Dodô de Belém, Sama, o Arodita, Elica, o Arodita, Elis, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Mebunaí, o Uzatita, Zalmon, o Auíta, Maarai, o Netofatita, Elebe, o filho de Baana, o Netofatita, Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Idai, dos ribeiros de Gaás, Abi, Albon, o Arbatita, Asmavete, o Baromita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Jazem, Jonatas, Sama, o Aratita, Aião, filho de Sarar, o Aratita, Elifelete, o filho de Aasbai, filho do Maacatita, Eliã, o filho de Aitofel, o Gilonita, Ezraí, o Carmelita, Paarai, o Arbita, Igal, o filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gatita, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, um Getrita, Garebe, um Getrita, Urias, o Eteu, 37 ao todo. Salmo 57. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Ao músico-chefe Altachete, Mictã de Davi, quando ele fugiu de Saul para a caverna. Sê misericordioso para comigo, ó Deus, sê misericordioso para comigo, pois minha alma confia em ti. Sim, na sombra das tuas asas eu farei o meu refúgio, até que estas calamidades tenham passado. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que realiza todas as coisas por mim.
Ele enviará do céu e me salvará da vergonha daquele que quer me engolir. Selá. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que são incendiados, os filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua como espada afiada. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, que a tua glória esteja sobre toda a terra. Eles prepararam uma rede para os meus passos, minha alma está prostrada. Cavaram uma cova diante de mim, no meio dela eles mesmos caíram. Selá. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Eu cantarei e darei louvores. Acorda, minha glória, acordai, saltério e harpa. Eu acordarei cedo. Te louvarei, ó Senhor, entre os povos. Eu cantarei a ti entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê tu exaltado, ó Deus, sobre os céus, esteja a tua glória sobre toda a terra.